Vou ficar aqui, então, com o Leonardo Lima e com o Eupídio para a gente falar sobre Fórmula 1, outro grande lançamento aí dessa semana. Quem quer começar? Vou começar com o Eupídio dessa vez, tá, Léo? Eupídio, fala um pouquinho aí sobre o... Dizem que é o Top Gun sobre Sem rodas, é isso? spoiler, hein? Que eu não assisti, eu quero assistir ainda. Nem eu, hein? Beleza. O filme é do Joseph Kosinski, né? O Kosinski é um cara que tem poucos filmes, mas ele demonstra um domínio técnico. Ele conseguiu uma projeção enorme ao assumir a continuação do Top Gun, com o famoso Top Gun Maverick, né? O Maverick, que foi um sucesso extraordinário, um filme que ficou em cartaz durante meses no cinema. Foi o filme que marcou a retomada do cinema pós-pandemia, né? Deu uma grana absurda para Paramount, para o Tom Cruise, né? E o Kosinski seria, assim, digamos, o segundo apadrinhado do Tom Cruise, né? Tem o Christopher McQuarrie, né? Lá, nosso amigo do Missão Impossível, e o Kosinski veio para, de certa forma, ser o sucessor em alguma questão do McQuarrie. Ele faz um filme que a definição é isso que está sendo falado, né? Um Top Gun em carros. A ideia, a estética, as perspectivas do que você viu no Top Gun, você vai ver agora com carros de corrida. É um filme que investe muito dentro de uma realidade, né? Várias cenas foram gravadas durante as corridas, durante as disputas, né? Eu assisti o filme ao lado de um amigo meu que adora Fórmula 1. Eu confesso que Fórmula 1 eu deixei de assistir depois da tragédia do Senna. Periodicamente assisti alguma coisa no Schumacher, alguma dessas disputas do Hamilton há alguns anos atrás, mas realmente Fórmula 1 para mim não tem essa atração, né? Mas ele assistiu, ele falou: isso aqui foi gravado no Bahrein, isso aqui foi não sei o quê. Eles estão colocando a ordem das corridas não na sequência, porque essa corrida não é agora, mas a corrida final acaba sendo realmente a corrida final. E é um clichê. É o seguinte, o filme, tecnicamente, ele é primoroso. Agora, a história é extremamente clichê, é bem mais clichê do que o próprio Top Gun, porque realmente não tem como você fugir disso, né? Ele está numa longa tradição de filmes de Fórmula 1, onde você tem alguns clássicos absolutos, né? O Le Mans, por exemplo, o Grand Prix, por exemplo. Você tem o Rush, do Ron Howard, que é um outro filme que é a competição do Mansell, do Mansell não, é o Prost e o piloto inglês britânico também, que é um grande filme mesmo. Tem todas essas abordagens sobre o Ayrton Senna, e tem uma série que passa na Netflix que chama F1, Dirigir para alguma coisa, Drive to alguma coisa, que é uma série que parece que faz um sucesso enorme, que todo mundo parece que está assistindo muito. E a Fórmula 1 está no hype. Então é um filme que vem com essa possibilidade. Não tem bilheteria. Aparentemente, a quinta-feira dele foi uma quinta-feira boa. Acho que ele faturou 10 milhões de dólares, me parece. Desses filmes que estão estreando nessa semana, ele já tem perspectiva de ser o grande campeão. Ele tem uma previsão de arrecadar entre 50 e 60 milhões de dólares, inclusive enterrando a Mega. Ele parece que dá um pontapé nela e vai passar por cima com a McLaren lá, o Agepex, né? Agepex, que acho que é o nome da empresa lá. E é um filme que tem o Brad Pitt, tem o Javier Bardem, tem a aparição especial de vários pilotos, né? A aparição cameo, praticamente eles passam pela tela, exceto o Hamilton, que tem uma certa presença, e o Alonso, que conversa com o personagem do Brad Pitt. Eu vou te dizer, é um filme que acho que para quem está no mundo da Fórmula 1 é uma coisa primorosa. Quem conhece Fórmula 1, quem sabe, quem entende, vai ser um deleite. Para o público comum, ele vai por causa da técnica. É um filme que o som... veja o filme no cinema. Se você puder ver numa sala IMAX, veja numa sala dessa, porque é um filme que vai te recompensar. O pessoal estava falando do Extermínio, né? Por exemplo, o Extermínio é um filme que ele não te trai, ele te entrega o que ele promete. Me parece que foi o João Vitor que chegou a falar isso. Então, o Fórmula 1 é isso, é um filme que também não te trai, ele te entrega o que ele promete. E tem o Brad Pitt, que é interessante. A gente tem aqui dois, talvez, dos astros mais consagrados de Hollywood, que
começaram a carreira principalmente pela beleza, né, tanto o Tom Cruise quanto o Brad Pitt, e que têm amadurecido de uma forma muito, muito consistente. O Brad Pitt, ele está o Robert Redford. Já foi dito que o Brad Pitt é o herdeiro do Robert Redford quando ele começou a carreira, né? E, inclusive, foi dirigido pelo Redford naquele filme do Rio, que, inclusive, foi lançado o Brad Pitt como sucessor do Redford. E, nesse filme, ele está o Robert Redford. É impressionante, é impressionante. Léo, fala um pouquinho aí também sobre o Fórmula 1 aí, do Kosinski, não é isso? Kosinski? Joseph Kosinski. Joseph Kosinski. Perfeito. Quando o Eupídio fala que esse filme deve ser assistido no cinema, ele não está mentindo não, viu, gente? É um filme realmente que eu tive a oportunidade de estar na cabine em IMAX, e o filme foi feito especialmente para IMAX. Câmera, som, tudo potencializa a sensação, a imersão. Inclusive, teve na fase de pré-estreia, né? Pré-estreia de publicidade do filme, teve um trailer lançado pela Apple, né? Pelo que tem a produção da Apple TV, permitir que você assistisse ao trailer e o teu celular vibrasse. Então, isso foi uma estratégia de marketing muito diferenciada que Fórmula 1, o filme, proporcionou, que tem instigado as pessoas a ir ao cinema. Eu acho que, do ponto de vista de trazer esse universo da Fórmula 1 para o cinema, o filme é muito exitoso, né? Ele cumpre, ele consegue fazer isso, né? Trazendo essa habilidade do Kosinski, já lá em Top Gun Maverick, de te colocar numa perspectiva até mesmo de jogador, né? De primeira pessoa, dentro do cockpit do carro, como ele fez lá com os caças, né? Com o Top Gun. E você sente, sabe? Você sente o peso do carro, da direção, do som, de estar ali em movimento dentro do bólido, dentro da corrida. Eu sou fã de Fórmula 1, isso é a minha empolgação com o filme, reflete por conta disso. Assisto todas as corridas. Amanhã eu vou estar assistindo o GP da Áustria. Amanhã não, é domingo. E, assim, o Kosinski, ele é muito feliz de transportar o público para dentro desse universo da Fórmula 1. Porém, eu acho que o filme tem muitas virtudes técnicas, né, de ambientação, mas eu acho que ele não proporciona uma imersão dentro da dinâmica competitiva da Fórmula 1, sabe? Ele lida com algumas corridas dentro do calendário, né, do que seria o ano de 2023 da Fórmula 1, né, campeonato, que tem essa equipe fictícia, né, criada, que é a Apex GP, né, tem o personagem do Brad Pitt, né, como piloto de destaque. Ele não é o piloto inicialmente que faz parte do time, mas é convidado a fazer parte, né, e movimenta, né, ele é o que faz toda a movimentação ali dentro da equipe, né, dentro das pistas, mas também dentro dos bastidores. Mas o filme ele não consegue te proporcionar o senso de competitividade que a Fórmula 1 tem, sabe? Eu acho que vou contar aqui um spoiler, entre aspas, mas o filme ele não consegue, por exemplo, te situar em relação ao campeonato. Quem está lá na frente disputando o campeonato? Não há nenhuma menção, gente, ao Verstappen, seja o Hamilton, enfim. Em nenhum momento dizer, é o campeão, está disputando. Então, todas as ações que não envolvem ali a Apex GP, elas me parecem muito isoladas do universo da competição do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Então, acho que isso é uma falha narrativa do filme que, apesar de não afetar a experiência do público, seja quem ama a Fórmula 1, seja quem é um iniciante, né, um novato nesse universo, não te prejudica nisso, mas para quem ama a Fórmula 1 como eu, sentiu falta dessa contextualização, sabe, dentro das pistas. E até mesmo eu acho que tem umas falhas ali de montagem que evidenciam que teve uma cena da largada lá que mostra como se o piloto tivesse atrasado, o Brad Pitt tivesse atrasado para largar, mas quando você vê a distância, coloca ele em relação à telemetria, é muito menor do que é exibido posteriormente. E só para terminar,
tem uma cena no final, gente, que o fundo de tela verde é bizarro. Bizarro. Você vê que é fake, que é um negócio muito mal feito. Eu não sei como isso passou no corte final. Como diria um amigo nosso, seu filho, como diria um amigo nosso, o cinema morreu, né? Isso, então um abraço exatamente. aí para a Cinetru, que deve Mas assistir depois. existe uma coincidência cinematográfica que talvez as pessoas elas têm que ser lembradas disso, né? Top Gun foi dirigido pelo Tony Scott, depois ele fez Dias de Trovão. Ele saiu de um filme de avião para um filme de corrida. No caso, Dias de Trovão é um circuito, acho que é um circuito menor, né? Não chega à Fórmula 1. E o Kosinski está fazendo a mesma coisa. Ele sai de um filme de avião para um filme de corrida. Se for cumprir a lógica, ele vai ter problema, porque Dias de Trovão não foi o sucesso que se esperava, apesar de repetir a parceria do Tom Cruise e do Tony Scott, de seguir praticamente a mesma estrutura. Eu não sou entendido em corrida, então me incomodou muito os clichês de jornada de herói, aquela construção de pessoa. O Brad Pitt, ele é carismático, sabe? O Brad Pitt, ele tem essa coisa Robert Redford, mas os outros personagens, o segundo piloto, né? O segundo ou primeiro piloto, né, Léo? É chato, é um personagemzinho chato, assim, que você fala assim, o que esse cara tá fazendo aqui? A mãe dele é um clichê, provavelmente ela parece a mãe do Michael Jordan naquele Air lá, quer dizer, é o clichê do clichê. Agora, é um filme que, tecnicamente, o Kosinski ele está assumindo um papel assim, meio Christopher Nolan, sabe? O cara que sabe fazer a técnica. Numa linha diferente do Nolan, né? O Nolan tem uma grife dele, mas o Kosinski está chegando àquela coisa. Eu sou o cara que sabe manipular a câmera, eu coloco a câmera dentro do carro, eu coloco a câmera na frente do carro, eu trabalho com lentes diferentes. Então, ele está construindo o papel dele. Eu acredito que ele tem muitas perspectivas como diretor de continuar nessa linha, mas efetivamente vai depender dessa bilheteria que o filme pode conseguir. Ele tem uma vantagem porque até o Jurassic Park, né, que é na semana que vem, ele tem uma semana para reinar aí. E as previsões é que ele vai dar um pontapé na mega muito fácil e vai poder reinar sozinho esse tempo. Porque quando o Jurassic Park chegar, tem um problema, né? Porque são os dinossauros. E aí... Uma das grandes reclamações que se faz no cinema com relação a filmes esportivos é no caso do futebol, que é muito difícil emular, né, toda a dinâmica do jogo em campo, né, no filme. E aqui, o cara entra com a câmera dentro do campo, é um negócio bizarro, fica feioso, né? Exato, Hugo. E aqui no Fórmula 1 filme, eu acho que o mérito do Kosinski é incrível. Ele faz, para mim, um pequeno milagre de colocar como se tivesse realmente o Brad Pitt lá pilotando um carro de Fórmula 1. E eu não sei, aí é um mistério da natureza, eu não sei como eles conseguiram fazer com que o carro da equipe, que é fictício, né, a equipe é fictícia, estivesse dentro das situações de corrida, gravadas dentro dos circuitos lá da Fórmula 1. Eu não sei como foi isso, não sei. Não, se foi computação gráfica, enfim. Mas é como se ele estivesse realmente competindo pau a pau, assim, dentro da pista. Eupídio, fazer uma pergunta aqui a você sobre o filme. Vocês falaram aí bastante, mas eu queria saber qual é o grande trunfo e a ênfase desse filme, né? Se esse filme ele carrega pelo lado da ação daquela pureza da ação, né? De ele condensar tudo para essa ação, ou ele vai mais para tentar destrinchar a psicologia do personagem principal e a ação ela se torna algo também importante, mas ela tem esse peso psicológico, porque uma das coisas que eu vi no trailer é justamente muita ênfase um close-up muito grande, muitas vezes, nos olhos de Brad Pitt, né? Isso já me trouxe uma ideia de que o filme carrega esse peso dramático do personagem. Vocês falaram bastante que ele está muito bem no filme, né? Queria saber. Eu pedi logo depois, Léo pode responder também. Cara, Hugo, é um filme cinemático. Ele é o cinema, é a imagem em movimento e todos os recursos técnicos que você possa ter pelo cinema. Então, ele vale muito mais pela técnica. E quando a gente fala técnica, você vai pegar
a trilha sonora, você vai pegar a fotografia, você vai pegar o movimento, o posicionamento da câmera, a montagem, o fato de que você cria essa realidade que o Léo acabou de falar. Agora, o Brad Pitt, ele é o personagem que tem a grande jornada de herói, é um filme de redenção. O Brad Pitt é aquele tradicional jovem rebelde, imaturo, irresponsável, machista, que tem a sua segunda chance. Quem dá a segunda chance para ele é o melhor amigo dele, que foi companheiro de corrida, que é o Javier Bardem. Você tem dois grandes atores que estão muito bem, embora o Bardem apareça muito pouco, mas ele aparece nos momentos certos. E aí você fala assim, eu tenho aqui um ator que pode não ser um ator, não é um Ralph Fiennes, não é um Anthony Hopkins, mas que é um dos grandes atores dentro do estilo que a gente chama de interpretação de cinema dos Estados Unidos. O Brad Pitt está nessa linha, é o Brad Pitt, o Tom Cruise, eles têm essa coisa da estrela americana e essa interpretação que esses caras conseguem, porque eles têm que fazer escola de teatro, eles têm que tentar o método, eles têm que saber cantar, têm que saber dançar, a gente sabe disso. Eles podem até não se destacar por isso, mas eles passam por esse processo todo. E o Brad Pitt segura muito bem esse papel. O Brad Pitt está aqui numa versão próxima do Maverick. Ele não é o Maverick, porque o Maverick é uma outra coisa, né? Ele tem o Tom Cruise, né? Mas agora perde-se porque você não tem os contrapontos que o Tom Cruise tem no Maverick. Você não tem um Glen Powell aqui, você não tem um Val Kilmer, que tem uma importância muito grande no Maverick. A atriz, a atriz que faz o correspondente romântico, né, Kerry Condon, é uma boa atriz, mas ela não é uma Jennifer Connelly, sabe? Então você percebe que existe uma parte técnica primorosa e tem um grande peso em focalizar o Brad Pitt. Para fazer isso, você tem que aplainar, porque o filme também não pode durar 4 horas, né? Então, eu te diria, ele é um filme que está sendo vendido e muito bem vendido pela parte técnica e pela questão da Fórmula 1. Aquela empresa que comprou a Fórmula 1 tá apadrinhando o negócio, então tem essas conexões com esse seriado, por exemplo, tem a participação dos pilotos. O Hamilton é um dos produtores, o Lewis Hamilton é um dos produtores, é produtor mesmo, né? Aquele cara que só põe o nome. Então, quer dizer, mas eu te diria, você vai ver esse filme por causa do grande impacto cinemático que você vai ter. E porque tem o Brad Pitt. Aí a sua namorada, a sua esposa, sua irmã, sua ficante, você vai ter esse problema no filme. Vai ter esse problema. Aí para mim também discordar de você um pouco, Euclidio, com relação ao Brad Pitt, viu? Eu acho que o Brad Pitt, ao longo dos anos, ele meio que construiu uma persona aí, né? Que não se afasta muito, né? A cada novo filme dele me parece que ele está sempre interpretando o mesmo personagem, né? Aqui cabe como uma luva. Reconheço que em Fórmula 1 essa persona dele cabe como uma luva. Eu só me lembro de uma atuação assim diferentona mesmo do Brad Pitt, que eu digo, essa aí foi massa, foi maravilhosa, que foi do 12 Macacos, lá de 1995, do Terry Gilliam, ficção científica. Que acho que ele estava mais novinho, né? Uma das primeiras dele, se não estou enganado. Ele está muito bem. Mas Fórmula 1 ele não compromete, mas também não é aquela que diz, que interpretação maravilhosa que Brad Pitt está. Não, tá muito. Ele é uma interpretação, uma atuação eficaz, eficiente. É um galã, né? Acho que ele está dentro do modelo do galã hollywoodiano, né? Sim. E pelo que vocês disseram também, dessa similaridade, até mesmo é o mesmo diretor, saindo de um filme de aviões como o Top Gun, indo para aí, eu acho que a atuação não é, assim como não foi lá em Top Gun, né, Maverick, a atuação não é o que o diretor quer mostrar, né? O diretor, ele quer, assim como ele trabalhava com o porta-avião, os caças, aqui é o automóvel, né? São os carros de corrida, a pista, aquela adrenalina, né? Então eu acho que, assim, pelo que vocês me disseram, ligar para atuação, né, não é algo que a gente tenha que ir para o cinema em busca disso. E o Euclides também falou assim, aqui em Maverick tem algumas camadas, tem alguma profundidade em relação ao simbolismo, né, em torno do personagem do Tom Cruise, aquele par romântico. Mas assim, né, a gente tem já de um filme lá final da década de 80,
que trazia tudo isso. Você mesmo falou do Val Kilmer, ou seja, resgata o Val Kilmer, resgata um personagem, resgata todo o símbolo que já existia ali, né, da Força Militar dos Estados Unidos. Aí fica muito mais fácil também para o diretor jogar em cima daquilo ali, né? Aqui não, aqui tá criando algo novo, né? Acho que eu não assisti, tô com muita expectativa, mas acredito muito que as qualidades que vocês pontuaram aqui também passa muito pela mão do Hamilton, por ser um produtor, né, do filme e por ser um dos melhores, se não o melhor piloto, né, dos últimos tempos aí, conquistando repetidas vezes o campeonato de Fórmula 1. Eu estou muito ansioso, Cid. Muito ansioso pelo filme, quero muito ver. Não sei se você... pelo que você falou, também tá, né? Então, eu vou correr para o cinema o mais breve possível. Olha aí, Brad Pitt. Inclusive, o diretor também fez um filme chamado Oblivion, não sei como é que se pronuncia. Também é com Tom Cruise, que é um filme... acho que é Oblivion, né? Oblivion. Que é um filme bem competente também, tá? Um filme bem bacana de se assistir. Então, ele fica aí a filme dica dos também. Bombeiros também. Ele não é um diretor ruim, mas ele não é um diretor de ator. Ele é um diretor de técnica. Acho que todos os filmes dele são fundamentados em técnica. Então, exatamente. Acho que é basicamente isso. Então, acho que é isso, né? Fórmula 1, então, tá em cartaz, entrou em cartaz ontem. Não sei se já temos... Não temos crítica ainda, não sei se alguém pegou... Então é o Leonardo. Leonardo que foi para a cabine, né? Do filme, aguardem. Terei mais detalhes da minha perspectiva sobre o Fórmula 1 filme. Olha aí, então leiam o texto é com mais calma, né, Leonardo? A gente vai escrever o texto, escreve com mais calma, com mais detalhes, então é muito importante, você que gosta, que ama cinema, leiam as críticas também, não só consumo audiovisual, que é também muito importante, mas consuma também a crítica da leitura, tá? A crítica escrita. É importante até por questões cognitivas também, né? É importante ler, gente. Vamos lá. Então, e o meu em breve... vai ter emoção, viu? Vai ter emoção. Olha aí, vai ser emocionante como o filme, não é isso, Leonardo? Vai ser com emoção, né, Léo? Vai ser com emoção, né? Deixa eu liberar, então, o Leonardo. De quem ama... Eu gosto também de Fórmula 1, embora não tenha mais acompanhado como gostaria, por questões de tempo, mas vez ou outra eu vejo melhores momentos, sei quem são os pilotos, sei quem é que está na briga, mas eu não consigo acompanhar tanto. Eu estou bastante ansioso. Tem um filme chamado Rush, né? Hora da Emoção, acho que no Brasil é assim. Muito bom. Que é também um filme que vai falar sobre a disputa de Nick Lauda e quem é o outro? Nick Lauda e o... Leonardo é fã de Fórmula 1, ele tem que saber. Eu esqueci agora. É um piloto inglês, interpretado pelo Chris Hemsworth, e o Nick Lauda é interpretado James Hunt. Isso, exatamente. Isso. O James Hunt era era o personagem do Brad Pitt, né? Esses filmes sempre tem esses personagens, esses rebeldes. Inclusive imagino que ele se apropria bastante. Tem um detalhe, né? O Brad Pitt tem um acidente, que isso também é um spoilerzinho, né? Ele tem um acidente quando ele está disputando com o Senna. E ele, ao tentar ultrapassar o Senna, ele tem um acidente que vai transformar a carreira dele, né? Que vai marcar a carreira dele e vai colocar ele em decadência para depois buscar essa redenção. E o Senna, inclusive, é citado umas 3 ou 4 vezes, né, Léo? Um dos caras, não, esse cara é igual Senna, é igual Schumacher, é igual fulano, uma coisa assim. E depois ele tem vários... É um filme reverencioso. É o easter egg, né? É o easter egg para quem é fã de Fórmula 1. Né? Tem uma entrevista que o Brad Pitt disse que em uma determinada cena, o carro que está no retrovisor é o do Senna. Exatamente. É a cena do acidente. A cena do acidente. E pegando esse gancho, né? Eu também fui muito fã de Fórmula 1. Eu assistia todos os domingos quando Ayrton Senna era vivo. E agora eu tô na expectativa aí do Bortoleto, né? Começar a galgar aí. Quando estiver lá na frente, aí eu acho que eu volto a assistir com mais Agora tem uma coisa. Estreia da semana. Recomenda-se? Sem dúvida. Se você vai no cinema, vai assistir Fórmula 1. Não tem outra opção para você. A não ser que você vai ver os Dragões, aí você tem 5, 6 anos, ou você vai ver o
o Lilo, que também você vai ter que ter uns 5, 6, 7 anos agora. Não fala isso. Para você assistir, vá assistir o Fórmula 1. A animação não é só para criança, Elpidio. Eu vi. Essas não, mas Lilo e Stitch não é animação. Essas animações não é animação. são. Vocês vão me desculpar, E mas essas são. Eu vi pessoas no shopping. Talvez seja menos. Agora o Lilo, olha não. Só. O Lilo é para criança, pelo amor de Deus, gente. Olha só, denúncia aqui, ó. O Lilo é live action, lembra disso? Eu vi pessoas da minha idade, nada contra, tá? Só um relato aqui. Com camisa do Lilo e Stitch na estreia, tá bom? Então, não fala isso, Elpidio. Tem gente que vai assistir com a camisa do filme, que é uma animação maravilhosa, né? Sejamos sinceros. Mas vamos encerrar aqui sobre Fórmula 1, que eu tenho que liberar... com a pelúcia. É isso aí. Vamos liberar aqui, Leonardo. Leonardo, obrigado por tua participação. Ficou um tempão aqui com a gente, né? Falou sobre Extermínio, falou sobre Fórmula 1 e o Cine PE. E já fica aí convidado também para as próximas também. Fica ligado lá no grupo, vai conversando com a gente à medida que for assistindo os filmes. E sempre que puder, esteja aqui com a gente, beleza, meu querido? Muito abraço obrigado, aí. E até a próxima. Prazer imenso estar com você. Valeu, querida. Nosso público aqui do Clube do Filme. Até a próxima. É isso aí.